família, novo tempo, ministério que o Senhor nos deu. Estamos aqui à frente dessa obra. Deus tem nos dado graça, sim, para manifestar o poder e o amor dele. Mas nessa noite, gostaria que você, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, colocasse o seu coração agora em Cristo Jesus, que toda a expectativa esteja no Senhor, amém, amado? Tudo é para Ele, tudo é para a glória dEle, tudo é para o louvor dEle. Então, no nome de Jesus, vamos orar e agradecer a Deus. Se quiser ficar de pé, pode ficar. Se quiser ficar sentado, como você preferir, amém, amado? Me falaram aqui que hoje ninguém vai assistir o jogo no Brasil, que eu posso ficar até meia-noite explicando. Deus. Isso mesmo, vai ficar limpando a igreja com mania, que hoje é 10 horas de embora, vai ver? Você pode ficar à vontade. Tem que mandar negócio, não liga não. Mas vamos orar. Soberano Deus, nós te exaltamos, Pai. Glorificamos o teu santo nome, te bendizemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor sejam dados a ti, Senhor. Pai, mas se eu posso nessa noite eu peço, Pai, feche, Pai, as 4 dimensões dessa igreja aqui nessa noite, Senhor. E agora, pelo Teu Espírito, comece a conduzir aquilo que vai ser falado aqui nessa noite, Senhor. Que Teu Espírito tenha liberdade para fazer aquilo que Ele veio fazer nessa noite. Que o Teu nome venha a ser glorificado e exaltado aqui nessa noite. Que aquele que veio para cá cansado, que ele seja renovado nessa noite. Que aquele que veio para cá, Senhor, como uma brasa viva do Senhor, que ele seja agora, Pai, soprado pelo Teu Espírito nessa noite, que ele venha brilhar aqui neste lugar, para glorificar o Teu nome.
até depois do dia. E deve convencer de falar sobre o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Abra sua Bíblia, 2 Coríntios 3, versículo 17. Hoje é só o começo, né, querido? Então vamos devagarzinho, tem muita coisa para acontecer, é domingo, né? Glória a Deus. 2 Coríntios 3, versículo 17. Quem achou, diga amém. Quem não achou, pode me acompanhar por aqui, eu vou ler. A palavra de Deus diz assim: olha, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Versículo 18: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Soberano Deus, nós te exaltamos, Pai. Nós te glorificamos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, Senhor. Pai, tome, Pai, esta mensagem pelas suas mãos. A palavra foi lida, agora traga revelação. Assim nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Vou ser breve aqui, porque hoje a gente nos conversa de jogo do Brasil. Então vou ser breve aqui, né, mas pode ficar tranquilo. Deixe-me falar sobre ser cheio do Espírito Santo. Vamos imaginar que essa aqui é uma vida comum. Nós estamos falando sobre ser cheio, transformados pelo Espírito. Vamos imaginar que essa aqui é uma vida comum. Esse já aqui significa uma vida comum, alguém que aceita Jesus, recebe o Espírito Santo. Essa pessoa recebeu o Espírito Santo, mas a vida dela ainda está cheia de coisas. Vamos supor que cada lápis desse aqui seja trabalho, esse amarelo aqui seja, não sei, influências, esse marrom aqui seja as dores do passado, esse azul aqui seja família, esse vermelho aqui seja paixões, e esse laranja aqui seja mágoas e ressentimentos. Está tudo aqui, ó. Pastor, se eu falar com você assim, essa jarra aqui está cheia de água? Sim. Respondeu a paz do Senhor aí. Sim. Essa jarra aqui está cheia de água. Qual que é a diferença, pastor? Existe uma diferença muito grande entre estar cheio do Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Qual que é a diferença, pastor? Essa jarra com água dos lábios aqui está cheia d'água. Estar cheio do Espírito Santo simboliza: eu estou cheio dele, mas dentro de mim existem outras coisas. Mas sabe o que um crente cheio do Espírito Santo vai fazer? Alguém que é cheio, não que está cheio. Porque alguém que está, porque não está. Mas alguém que é, pode deixar de ser. E aí, pastor, como é que funciona? Funciona assim: quando eu quero mais do Espírito, vai aí, mamãe, me ajuda aí. Me ajuda aí, só para vocês vão lembrar aqui. A igreja canta. Mais cantinho é isso.
e o Espírito Santo habita em vós. Você entende isso, querido? Deixa eu explicar. Então aqui estão as mágoas, ressentimento, paixões, família, tudo. E o que é ser cheio do Espírito Santo? Não é pedir para Deus derramar mais, é tirar aquilo que está atrapalhando ele se movimentar em nós. Porque não adianta eu pedir para Deus derramar mais do Espírito dele se eu quero continuar com as mesmas paixões. Como é que eu vou pedir para Deus derramar mais do Espírito dele se eu quero ficar com a mesma mágoa? Aí é mais do Espírito da mesma mágoa. Não, querido. O que o Espírito Santo faz? Ele apura a nossa vida. Por isso que nós somos transformados na mesma imagem do Senhor. E aí eu fiz uma bagunça santa aqui só para você entender. Aqui, ó, é um homem transparente, é um homem cheio do Espírito Santo. Ele não está, ele é. Entende, amado? Porque eu posso ter dentro de mim coisas. E aí, como é que a minha vida flui? Continua fluindo naquilo que é espiritual. Você conhece gente assim? O pessoal fala que é irmão para cantar é uma bênção, mas para cantar os outros. Aquele irmão para fazer a obra é uma bênção, mas quando vai conversar com a esposa. Aquele homem, aquela mulher é uma bênção. Quando ela está na igreja, mas quando ela sai da igreja, meu Deus, meu Pai. E aí você vê pessoas que quando estão cheios do Espírito Santo, são uma coisa. Mas quando deixa a mágoa falar, a tristeza falar, e as dores falar, são outra coisa. E a Bíblia diz que de uma fonte não pode jorrar duas águas. De uma fonte só não pode jorrar duas águas. Mas Jesus, entendendo isso, ele viu que a mulher foi buscar uma água. E aquela mulher, quando foi buscar aquela água, que ela colocava tudo no balde dela, ela colocou os maridos no balde, ela colocou a gorda no balde, e onde ela ia carregava o balde. Aí Jesus olhou para ela e falou assim: eu tenho uma água para te dar que você não conhece. Aquela mulher falou: onde é que eu pego essa água aí? Ele falou assim: ó, é simples. Se você crê em mim, eu coloco dentro de você uma fonte a jorrar para ele. O problema é que você já viu o poço e que você já veio com um balde para poder jogar nesse poço. Eu não tenho balde para poder jogar nesse poço, mas eu tenho uma verdade para jogar dentro da sua alma, dentro do seu coração. E assim como esse balde entra na profundidade desse poço, se a minha verdade entrar na profundidade da sua alma, dentro do seu interior, fluirão rios de águas vivas. Pastor, como eu faço para pegar essa água? Vem cá atrás, seus maridos aqui. Eu não tenho marido. Isso mesmo, esse que eu tenho é seu, mas eu tenho uma novidade para você. Se você crer naquele, veja se é profeta. É assim que a coisa começa. Por quê? Porque quando a água vai começando a nos limpar por dentro, ela vai tirando toda a informação e vai nos trazendo revelação. Aleluia. Pastor, o que a igreja está precisando nos dias de hoje? Como você vê a igreja atual? Eu vejo uma igreja que está sendo muito informada por coach, por homens, teologias e estudos e tudo, mas uma igreja que está revelando um pouco Cristo. Então chegou a hora, querido, de nós pararmos e pensarmos um pouco. Quem somos nós como igreja do Senhor? Somos alguém que vive da revelação ou alguém que está cheio da informação? Um crente cheio do Espírito Santo, ele não vive de informação, ele vive de revelação. E aí, deixa eu caminhar com você um pouco na palavra do Senhor para nós identificarmos alguns aspectos desse homem cheio do Espírito Santo. Primeiro, o homem cheio do Espírito Santo, ele tem a mente de Cristo. Pastor, como é que funciona? Primeiro,
Jesus quer dominar a nossa mente. Você sabe que os nossos maiores desafios estão em 45 centímetros, que é a distância média entre a mente e o coração. Então o homem cheio do Espírito Santo, ele tem primeiro, a mente tomada por Cristo. Ele tem a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16 diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,9 vai dizer assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. E no verso 10, Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: um crente cheio do Espírito Santo não admite uma vida rasa. Fala, um crente cheio do Espírito Santo tem a mente de Cristo. Fala, um crente cheio do Espírito Santo é profundo naquilo que faz. Um crente cheio do Espírito Santo não anda por informação, tem uma mente que anda na revelação. Olha para esse irmão que está do seu lado e fala assim: e aí, profeta, Deus está falando contigo aquilo que os olhos não viram, que o ouvido não ouviu e que nem sequer chegou ao coração do homem. Ele já revelou pelo Espírito. Quem é cheio do Espírito Santo anda por revelação. Quantos crentes aqui vão andar por revelação? Alguém que é atacado, às vezes, no ministério. Alguém que é atacado dentro de casa. Não, nós temos a mente de Cristo. E a mente de Cristo revela Cristo todo o tempo. A mente de Cristo não admite o raso. A mente de Cristo busca as coisas profundas em Deus. Isso é papel de um crente cheio do Espírito Santo. Como pode um crente cheio do Espírito Santo estar cheio do Espírito Santo no domingo e na segunda-feira está com medo de encarar a segunda-feira? Como pode um crente cheio do Espírito Santo estar cheio do Espírito Santo no dia de culto e no dia que vai tirar uma carteira de motorista que vai enfrentar
Pastor, como é que funciona? Funciona assim: a mente de Cristo não admite mediocridade. Eu quero, imagina, pastor, eu quero um namoradinho para eu ter um carrinho, construir a minha casinha e morar naquele lugarzinho. Aí o diabo continua falando isso mesmo, continua no ninho, vai ter o seu carrinho, a sua casinha, vai morar naquele lugarzinho. Isso aí não é humildade, não, isso aí é falta de fé. Como pode um crente cheio do Espírito Santo querer tão pouco de um Deus tão grande? Como pode um crente cheio do Espírito Santo não conhecer o Deus que serve? Não! Nós temos a mente de Cristo, e a mente de Cristo é das profundezas de Deus. Aí as profundezas de Deus falam: Senhor, aquilo que os meus olhos não viram, aquilo que o meu ouvido não ouviu, aquilo que ainda não chegou ao meu coração, o Senhor já preparou para mim, no meu espírito, e eu recebo como revelação nessa noite. Eu tomo posse daquilo que o Senhor já preparou. O Senhor não preparou para mim qualquer ministério, o Senhor preparou para mim o melhor ministério, o Senhor não preparou para mim qualquer família, o Senhor preparou para mim a melhor família, o Senhor não preparou para mim qualquer chamado, o Senhor preparou para mim o melhor chamado, porque eu ouvi a tua voz e cheio do Espírito Santo eu disse: eis-me aqui, Senhor. Por que tem um coração aceso? Quantas pessoas que você conhece já foram usadas e sopram os nossos
sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, e ele se ausentará de vós. Nós estamos falando sobre resistência, sobre um coração aceso. Vou explicar para vocês. Nós estávamos num acampamento jovem no sítio. Eu não sei se acontece contigo, mas acontece comigo assim de vez em quando. O gás só acaba quando a gente vai fazer comida, sim ou não? Geralmente no domingo, quando o rapaz do gás está fechado, já passou buzinando, sim ou não? Acabou de passar o rapaz do gás buzinando, o gás acabou. Isso acontece, tá vendo? Estava no sítio, aí eu ia ministrar, tinha acabado assim de ministrar, e fui tomar banho. Quando eu fui tomar banho, pastor, que eu liguei o chuveiro, tomou banho, aquela cretalhada toda primeiro, que a montanha de crente não tomou banho. Eu não sei se acontece alguma coisa com os irmãos que são tomados pelo espírito da Cassiane. Ficam no banheiro, não é? Não é, amado? Sim ou não? Não é? Ah, porque não tinha uma chuva diferente. Os irmãos tomados pelo espírito do Fernandinho faz chover. Esquece que tem outro para tomar banho. Não sei se acontece aqui, mas aconteceu lá. Quando eu fui tomar banho, a resistência do banho. Aí, amado, eu não sei se acontece, mas tem um chuveiro endemoniado que no meio da água quente tem um fiapo de água quente que vai caindo assim. Aquele chuveiro, mano, sei lá, quem pôs a mão tem que orar pelos caras. Mano, você fica andando desviado, fica ou não fica, mano, assim, ó. Aí você tem que ficar, qual que é o fiapo de água gelada no meio da água quente, você fica olhando assim, ó, você olha caindo no olho, falou. E nós estávamos lá, e a resistência da temoada no meu corpo. Aí, quando eu fui fechar o chuveiro, pastor, para poder chamar o rapaz, para poder trocar lá, o Espírito Santo falou assim comigo: quando a resistência acaba, ou quando ela estraga, a gente espera. Na mesma hora, o meu coração deu aquela aquecida, falei: vamos para outro lugar tomar um banho. E assim é a nossa vida. Sabe por quê? Que muitas batalhas vêm com crente que está com cheio do Espírito Santo. É para ele continuar perseverando e aquecendo aquilo que movimenta ele. Ele para de resistir, o coração vai enfraquecendo. Gente, deixou o coração enfraquecendo. Todas as vezes acontece conosco. Às vezes ele está tão cansado na obra, ou tão fatigado na obra, ou tão triste por algumas coisas, que o nosso coração também vai enfraquecendo. E aí o conselho que eu dou aos irmãos, está aqui em Levítico 6, eu falei que manter o coração aceso. Levítico 6, versículo 12, que você conhece muito bem. A Bíblia diz assim: o fogo que está sobre o altar arderá nele, e não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã. Meu Deus, meu Pai, e sobre ele porá em ordem, porque não é um fogo de qualquer jeito, é um fogo que veio buscar uma ordem, organizar processos. Ah, pastor, é aquele crente cheio do Espírito Santo que não paga os outros direito, que é ruim de lidar com os outros, que trata os outros mal. Não, é para pôr em ordem. O fogo é para pôr em ordem o holocausto, e sobre ele queimará as gorduras de ofertas pacíficas. Versículo 13: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então o sacerdote vai pela manhã, coloca fogo no altar, mas coloca também lenha. Aí nós chamamos de altar aqui. Aqui é o altar da igreja, ou chamamos também de plataforma. Mas Deus é tão bom que um crente cheio do Espírito Santo, ele tem o altar da igreja, mas ele tem um altar aqui, que é o próprio coração. Então o fogo arderá continuamente sobre este altar. Aqui nós vamos embora, a igreja
com esse altar, durmo com esse altar, choro com esse altar, adoro com esse altar. Agora eu te pergunto, só existem duas matérias-primas nesse altar. Quais são, pastor? Levítico vai dizer. Ou é lenha, ou é fogo, ou é cinza. Pastor, e cinza? Quem trabalha com cinza? Cinza é aquilo que já queimou. Você conhece gente que já queimou? Gente que vive no passado. Gente que, eu já busquei muito a Deus. Eu já trabalhei muito para Deus. Eu já fiz muito para Deus. Está cheio de gente assim. Eu já fiz muito para Deus e não vi resposta. Eu já fiz tudo para Deus e não vi acontecer. A gente trabalha para Deus para ver acontecer, ou a gente trabalha para Deus porque os nossos olhos são olhos de fé? E aí, pastor, e aí que o fogo arderá continuamente sobre este altar. Então, nós temos a mente de Cristo, nós temos também o coração aceso, que trabalha com fogo. Olha esse irmão que está do seu lado e fala assim: e aí, aceso? Como é que está o seu altar? Fala com ele: está com fogo ou está com cinza? Fala com ele: porque se tiver cinza, a ordem do Senhor é tirar toda a cinza e colocar fora do arraial, fora do altar, fora deste lugar. Mas o fogo, ele vai arder continuamente sobre e não vai se apagar. Fala com ele: meu irmão, se você está aceso, é porque o fogo está ardendo dentro de você. Olha para ele e fala: se você está glorificando, é porque o fogo está ardendo dentro de você. Se você está adorando, é porque o fogo está ardendo dentro de você. Se você está crendo, é porque você acredita nas promessas de Deus. E o crente do Espírito Santo está ardendo em fogo, adorando a Deus. Fogo arderá continuamente sobre o altar e não tem fogo sobre aqui não. Quando chegar na sua casa, você está em fogo, né, mano? Chegou na sua casa, você está em fogo. Chegou no seu trabalho, você está em fogo. Se o diabo te ver, você está em fogo também. Amém, meu amigo? Entendeu, mano? Quando as pessoas olham para você, falam: por que aquele crente ali é diferente? Por que aquele homem é diferente? Por que aquela mulher é diferente? Você vai falar: Deus colocou um fogo dentro de mim que não se apaga. Deus colocou um fogo dentro de mim. Quando eu estou triste, esse fogo me aquece. Quando eu estou passando pelo frio das provações, esse fogo está comigo. Outra coisa, se você vier com a sua frieza, esse fogo que está aqui vai queimar. Aleluia. Deixa eu falar um pouquinho sobre o fogo, que eu gosto de falar sobre o fogo. Coloca mais um isso, vai encerrar. O fogo é o seguinte: vamos entrar agora, vim lá para cá de Léo. Vamos entrar agora no tabernáculo. Quando vocês ouviram falar sobre o tabernáculo aqui?
Já ouviram falar sobre o tabernáculo? Então aqui o pátio que está do lado de fora. Bacia, altar do sacrifício. Amém? Bacia e altar do sacrifício. Os leitores de Bíblia, eu quem gosta de Bíblia, a única coisa que Deus não deu medida do tempo foi a bacia. Todas as outras coisas Deus deu medida, a mesa e tal. A bacia Deus não deu medida. Por quê? Por que Deus não deu medida da bacia, pastor? Porque só eu e você sabemos a quantidade de água que queremos e precisamos. Gostou? Gostou, querido? Eu sei quanto de água Deus usou para me lavar, amém, Mário? E eu sei quanto de água Deus vai usar para lavar também os outros, amém, querido? Então a bacia não tem medida. Por quê, pastor? Porque Deus, Ele dá a cada um a bacia que precisa. O Herodes, a bacia estava na mão, jogaram água assim, a bacia de madeira, ele lava a mão e fala assim: eu não tenho nada na morte desse homem, então eu estou lavando a mão desse homem. O Herodes significa: eu não quero envolvimento. Para Jesus, ele pegou a bacia, colocou no pé, e quando ele derrama a água, ele tira, estava cingido com uma toalha, ele foi lavar os pés dos discípulos e ele falou assim: Herodes lavou a mão, mas eu com essa bacia, eu quero relacionamento com o meu povo, então eu lavo os pés. Ministério de relacionamento é de quem a gente está lavando o pé. O homem cheio do Espírito Santo, ele tem ministério de relacionamento, ele tem a bacia no pé, porque o homem e mulher cheio do Espírito Santo está pronto para lavar o pé do outro. Quem lava a mão não conhece o Espírito Santo de Deus. Deixa eu voltar aqui, senão eu vou viajando. Vocês ficam me empolgando aí, ó. Entramos, onde, pastor? Entramos agora naquilo que nós chamamos de átrio, né? Ou santo. E no santo, nós temos alguns utensílios. Então o que nós temos no santo? Do lado direito aqui, nós temos uma mesa, chamada mesa da proposição. Essa mesa da proposição, ela tinha 12 pães que simbolizavam as 12 tribos de Israel. E do lado de cá, nós temos um objeto chamado candelabro. Fala comigo, candelabro. E o candelabro, ele tinha 7 hastes. 7 hastes. Você já viu aquele candelabro assim? Algumas igrejas até têm esse candelabro. Então, o rapaz, o sacerdote vinha e colocava azeite no candelabro. Onde, pastor? O candelabro tinha 7 hastes. Só que no meu entendimento, ele colocava uma a uma. Só que na realidade não é assim. Como funcionava na realidade? Na realidade, o candelabro era feito por vasos comunicadores, ou vasos que se comunicavam. E aí, tanto fazia o sacerdote colocar azeite no primeiro, azeite no segundo, azeite no terceiro ou azeite no quarto. Por quê? Porque todos eles iam ser cheios, independente de onde o sacerdote iria começar. Aí quando Efésios 5,18 diz assim: enchei-vos do Espírito, não é enche-te, porque não é uma coisa para um, é uma coisa para todos. Por isso é encher. Então não interessa onde Deus vai começar. Se Deus vai começar daqui, ou se Ele vai começar de cá. A partir do momento que Ele vai começar a derramar, um vaso começa a comunicar com o outro. E como é que é essa comunicação? É a mesma que tem no céu. Um vaso olha para o outro e diz santo, o outro 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 diz santo. E quem está olhando diz: toda a terra está cheia da sua glória.
E toda a terra está cheia da sua. E toda a terra está cheia da sua. Então você imagina como é que está essa igreja aqui agora. Imagina, pastora. Aí o profeta vai dizer assim, que a glória da última casa. Ele não falou da segunda não. Ele falou da última. O Espírito Santo habitou em tendas, habitou na nuvem. O Espírito Santo habitou no tabernáculo. Quando os músicos, as aves e toda a sua companhia cantaram, encheu o tabernáculo. Então, se ele habitou em todas aquelas casas e fez um movimento de glória, a Bíblia diz que a glória desta última casa é maior que a minha. Você entende quem você é agora, querido? Você entende quem você carrega? A Bíblia não diz que a glória da segunda, ela diz que a glória da última casa. Ageu 2, versículo 1. Pois você vê lá. A glória dessa última casa é maior que a da primeira. Por quê? O profeta Joel vai falar sobre isso. Está aqui, Joel 2:28. Nos últimos dias, o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos terão sonhos. E até os servos serão cheios do Espírito Santo. Quando Pedro vai falar em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17, ele usa o mesmo texto. O mesmo texto, só que no versículo 39, ele vai falar assim: esta promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos aqueles a quando o Senhor chamar. Olha essa pessoa que está do seu lado e fala assim: é Deus quem chama. Aquele que é cheio do Espírito Santo. Quando ele diz, se ele te chamou, ele não desperdiça a unção. É porque ele quer totalmente te encher. Te encher do Espírito Santo. Fala para o seu irmão assim: mente de Cristo. Fala para ele: coração aceso. Fala: e pés guiados pelo Espírito Santo. Então, um homem cheio do Espírito Santo tem a mente de Cristo, coração aceso e os pés guiados pelo Espírito Santo. Mateus 4. E Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo aonde? Ao deserto. Mas, pastor, eu achei que o Espírito Santo ele conduzia as festas. Eu achei que o Espírito Santo ele não conduzia aquele ministério florescente. Eu achei que o Espírito Santo não, mano. Fique tranquilo, porque se você é conduzido pelo Espírito Santo, aonde seu pé pisar, o Espírito Santo está contigo. Até no deserto. Eu, meu amado. Aí Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Ele pisa lá. Aí o Satanás, que estava endemoniado naquele dia, foi lá tentar Jesus. Mas vamos se pular daqui. Transforma essa pedra em pão. Jesus falou: não vou fazer isso não. Porque nem só de pão viverá um homem. Mas o homem cheio do Espírito Santo, ele viverá. Então solta daqui. Faz uma demonstração para mim. Não. O homem cheio do Espírito Santo, ele não vive de demonstrações. O homem cheio do Espírito Santo, meu Deus, meu Pai, ele vive de revelação. Então faz o seguinte: se prostrar agora, você me adorar, eu te dou todos os reinos da terra. O homem cheio do Espírito Santo, a adoração dele é centralizada. Só o Senhor, seu Deus, adorará. Só a Ele prestará culto. Aí Jesus sai do deserto. Quando Jesus sai do deserto, a Bíblia vai dizer que ele vai para uma sinagoga. Aí chegando na sinagoga, era um sábado. E quando Jesus chega na sinagoga, o mestre, ai meu Deus, o homem, o sacerdote fala assim: amados, chegou uma
A menininha do sol dela. Seja muito bem-vindo, irmão Jesus. Gostaria que o Senhor trouxesse uma palavra para nós. Aí Jesus sai, pega o pergaminho. E quando ele abre o pergaminho, Isaías capítulo 61. Eis que o Espírito do Senhor está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para evangelizar os pobres, curar os enfermos. E aí, quando ele acaba de falar tudo aquilo, toda a sua missão, tudo aquilo que ele veio fazer, ele disse assim: esta palavra se cumpre hoje. Esta palavra se cumpre quando? Então, se eu vim aqui pregar que um homem cheio do Espírito Santo tem a mente de Cristo, o coração aceso e os pés guiados pelo Senhor, essa palavra se cumpre quando? Essa palavra se cumpre quando? Hoje. Estamos debaixo da mesma unção. Amém, queridos? Já quero encerrar por aqui, fique de pé nessa verdade. Coloque a mão sobre a sua cabeça e fale comigo: a mente de Cristo. A mente de Cristo. A mente de Cristo. A mente de Cristo. Coloque a mão sobre o seu coração e fala: coração aceso. Agora dá uma rara, querido. Agora você vai dar uma marchada aí, querido. Porque você é um guerreiro da fé. Você é uma guerreira da fé. Amém, amado? Fala: pés guiados pelo Espírito Santo. Coloca a mão sobre a cabeça e fala: mente de Cristo. Fala: coração aceso. Fala: pés guiados pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Mente de Cristo. Coração aceso. Eu estou vendo aqui pedras afogueadas do Senhor, uma igreja viva do Senhor. Eu estou vendo pés que vão pregar o Evangelho em outras nações aqui. Eu estou vendo pés que vão alcançar aquilo que lá vai ter. Eu estou vendo pés aqui que vão estragar obras infrutíferas da fé. Eu vejo pés que vão dominar, queridos, cenários constrangedores. Vejo aqui mulheres com a mente de Cristo. Mulheres que trabalham, que executam, que vão à frente. Eu vejo aqui homens com a mente de Cristo. Homens cheios do Espírito Santo que levam o Evangelho a sério. Eu vejo aqui gente que vai deixar a pegada de Cristo nessa terra. Gente que vai caminhar como Cristo caminhava. Gente cheia do Espírito Santo aqui. Glória a Deus. Aleluia. Você está comigo nessa, querido? Você está comigo nessa, querido? Então agora com a mão sobre o seu coração, pastor vem cá orar por esse povo com a mente de Cristo, coração aceso e pés guiados pelo Senhor. Repita comigo: Mente de Cristo. Coração aceso. Pés guiados pelo Senhor. Mente de Cristo. Coração